Paz. Deus abençoe, pastor, a cada dia mais. Obrigado, pastor Vitor. Bom dia, feliz sábado da igreja. É muito bom retornar aqui à Igreja Central de Florianópolis, rever amigos, irmãos. Estou juntamente aqui com a minha família, ali está a Fernanda, levanta a mão aí, querida, isso. Ali está o Vitinho também, Vitinho, levanta a mão aí. A Dani também está ali, levante a mão aí, isso. Nós temos cada um de vocês aí em nosso coração, viu? E é uma alegria poder estar aqui com vocês nesse sábado para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Mordomia cristã nada mais é do que, de maneira bem resumida, um apelo que temos para que reconheçamos de que Deus é o dono de todas as coisas. Esse planeta Terra aqui é de quem? De Deus. Quem criou esse planeta aqui? Deus. O universo é de quem? De Deus. A minha vida e a sua vida é de quem? De Deus. Então tudo que somos e temos é do Senhor. E o nosso grande desafio para o nosso coração, e pedimos a atuação do Santo Espírito, é que reconheçamos a Deus como proprietário de tudo e que coloquemos a Ele em primeiro lugar em nossa vida em todas as áreas. Todas as áreas. Você está com a sua Bíblia aí nesse momento? Pode pegá-la, por favor, e abrir aí no último livro da Bíblia, no capítulo 14. Capítulo 14 de Apocalipse, lá no verso 6. Esse verso até por providência foi lido anteriormente aqui, né? 14, verso 6. Pode colocar para nós aqui, por favor, já a apresentação? 14, verso 6. É um verso muito conhecido. O tema desta manhã é esse aí, a fidelidade na missão por toda a terra. E nós vamos passear por alguns conceitos da palavra do Senhor para destacarmos o plano dele para nós aqui nesta manhã. Então, o que eu peço a você? Aperte os cintos aí, se conecte espiritualmente com Deus e com a palavra dele e permita que Deus fale com você nesta manhã. Amém? Capítulo 14, verso 6 de Apocalipse diz assim, ó: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Até aqui por enquanto. Por que esse verso aqui é importante para cada um de nós? Porque esse verso é o cumprimento de uma promessa de Deus. A promessa que o evangelho eterno será pregado em todo o mundo. E após isso ocorrer, nós teremos um acontecimento que vai fazer o planeta Terra parar. Que acontecimento será esse? O retorno de quem? De Jesus. Jesus retornará quando o evangelho eterno ir por todo o planeta Terra. E nós cremos que isso ocorrerá em nossos dias, amém? Quantos aqui querem ver Cristo retornar em nossa geração? Amém? Será maravilhoso. Eu digo a você que será o dia mais feliz da sua vida quando você olhar para o céu, para as nuvens, e você contemplar a presença de Cristo Jesus com milhões e milhões de anjos. Será maravilhoso este evento. Estamos preparados desde agora para aquele grande dia? Amém? No poder e na graça de Deus, sim, né? Então esse é o nosso grande objetivo, ver a volta de Cristo em nossos dias, em nossa geração. Agora, para que isso seja uma realidade, para que Cristo volte e volte logo, porque esse é o nosso desejo, nós temos algumas coisas necessárias para que o evangelho eterno seja pregado em toda a terra, para todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas e a todos os povos. Nós temos alguns itens que são necessários, e eu vou citar aqui 3 nesta manhã. Por isso, olhe bem para os meus 2 olhos aqui, que não são azuis, e preste bem atenção nesses 3 itens que eu vou citar aqui, que são importantes para a pregação do evangelho. Há vários fatores que são importantes, vários, mas eu vou citar 3 aqui nesta manhã. O primeiro deles é indispensável. Não há como pregar o evangelho sem esse primeiro fator que eu vou citar aqui. Não há como, é impossível. Algumas pessoas até tentam, mas isso é impossível, ok? Os outros 2 fatores, eles embora sejam importantes, eles são
dispensáveis. Se Deus quiser pregar o evangelho sem esses outros fatores, o segundo e o terceiro, Deus ele prega o evangelho e ponto final. Ele não depende disso, ok? O primeiro fator aqui é este aí, ó. O poder do Espírito Santo. Sem a atuação do Espírito Santo, não há como conversões ocorrerem. Você pode abrir a Bíblia, você pode mostrar os melhores textos, você pode ter os melhores argumentos, você pode ir em todas as casas do seu bairro, você pode falar para todas as pessoas, mas sem a atuação do Santo Espírito, nenhum coração será convertido. Se houvesse alguma conversão, pelo menos, uma conversão pelo menos, sem a atuação do Santo Espírito, nós já teríamos convertido os nossos parentes, não é verdade? Porque para os parentes a gente fala, a gente mostra, a gente explica, a gente prova na Bíblia, mostra vários textos, e o que ocorre? Quase nada. Então, é muito melhor nós contarmos com a atuação de quem lá no coração? A atuação do Santo Espírito. É Ele quem convence, é Ele quem transforma, é Ele quem age no coração. Agora, para a pregação do Evangelho também é interessante, é importante, embora Deus não dependa, é importante nós exercermos os dons que recebemos. Eu e você recebemos dons, e é fundamental que você exerça esses dons para a pregação do Evangelho. E quando eu falo que exercimento de dons, eu não estou falando aqui de ter um cargo na igreja, simplesmente. Eu estou falando de todos nós que somos chamados por Deus para exercer os dons que Ele nos concedeu. Você recebeu dons. E alguém pode nessa manhã se perguntar assim, tá, mas eu não sei qual é o meu dom, ou quais são os meus dons. Eu não sei, parece que eu não sei fazer nada, parece que eu não consigo, parece que eu não me encaixo em nada. Eu vou apresentar para você aqui em 1 minuto o melhor teste de dons que existe. Existem alguns testes de dons, todos eles são importantes. Eu já fiz alguns, já apliquei alguns também, mas eu vou dizer para você aqui o mais importante de todos. Este é infalível, não tem como dar errado. O melhor teste de dons que existe é esse aqui, ó. Preste bem atenção. Você vai pegar, você vai se ajoelhar, fechar os seus 2 olhinhos e você vai começar uma oração. E vai dizer assim, Senhor, eu ainda não consegui identificar os dons que o Senhor me deu. Por favor, me ajuda a identificar esses dons. Pronto, você vai falar amém, vai levantar da oração e eu tenho convicção de que Deus vai apresentar para você os dons que Ele lhe concedeu. Não tem erro, é infalível. Se você tem dúvida de quais dons você possui, pergunte àquele que concede os dons a todas as pessoas. E ele vai lhe responder e você vai encontrar o seu lugar na pregação do Evangelho. Agora, por que eu falei que os 2 itens ali, o segundo e o terceiro, são dispensáveis? Porque Deus pode pregar o Evangelho sem a sua participação. Ele pode pregar o Evangelho sem a minha participação. Lembra lá que o próprio Jesus disse assim, ó, se eles não falarem, quem vai falar? As pedras. Em outras palavras, ele está dizendo assim, nós, ou seja, a divindade não depende da humanidade para a pregação do Evangelho. Deus não depende de mim e de você. Deus ele pode fazer o Evangelho ser pregado de outra forma. E eu vou dizer algo a você, preste muita atenção para você não se escandalizar. E para não entender errado. Deus poderia pregar o Evangelho de uma outra forma e fazer muito melhor do que utilizando a cada um de nós. Porque nós somos instrumentos limitados e falhos. Imagina se Deus escolhesse utilizar os anjos para a pregação do Evangelho. Gente, essa mensagem já tinha sido pregada. Mas Deus escolheu neste formato, utilizar a mim e a você. Então não é somente uma responsabilidade pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é um privilégio concedido por Deus. Um privilégio. Deus não depende de mim e de você, mas Ele escolheu nos utilizar. E aí você vai entender
Recursos também. Deus depende de recursos para pregar o evangelho? Não. Deus pode pregar sem, mas Ele escolheu utilizar recursos como um dos métodos para fazer a mensagem, o evangelho eterno, se espalhar em todo o mundo. Então, indispensável é a atuação do Santo Espírito. Exercimento de dons é importante, mas Deus não depende disso. Recursos é importante, Deus não depende disso, mas Deus escolheu utilizar você e escolheu também utilizar aquilo que Ele tem concedido a você, que são recursos. Então, preste muita atenção aqui. Deixa eu só verificar aqui. Você colocou direto no PowerPoint? Não? Tem como abrir direto no PowerPoint ou não? Você consegue? Porque vai fazer bem para a dinâmica aqui. Eu vou falando aqui e ele vai tentando ajustar lá, tá? É o seguinte, eu vou citar aqui na Bíblia, nós não vamos abrir os textos bíblicos por conta do nosso tempo aqui para ser o mais próximo possível do horário aqui de encerramento. A mensagem ela é bem direta ao ponto, então preste atenção, aperte os cintos. Eu vou citar alguns exemplos da Bíblia sobre pregação do Evangelho com a atuação do Santo Espírito, agora sim, obrigado, viu? Com a atuação do Santo Espírito, com o exercimento de dons e também de recursos, a utilização de recursos. Na história de Adão e Eva, por exemplo, foram criados no mundo perfeito, caíram em pecado, agora eles estavam anunciando aos filhos, netos, bisnetos, que Jesus viria para morrer no lugar da humanidade. Então eles precisavam do quê? Da atuação do Santo Espírito para convencer as pessoas deste plano. E eles pregavam, só que isso não era tão simples, não era tão fácil. Vai ter que ser naquela outra mesmo, não está aparecendo tudo aí, viu? Coloca lá no outro formato mesmo. Vamos que vai dar certo da mesma forma. Nós temos, na história de Adão e Eva, eles pregando, anunciando a vinda do Messias. E isso não era simples para eles. Por quê? Nós, quando vamos contar a história da entrada do pecado no mundo, a gente conta a história de quem? De Adão e Eva. Correto, sim ou não? Correto. E é difícil contar a história de Adão e Eva? Não. É uma história fácil de se contar. Por alguns motivos, e eu vou dizer um deles. É fácil de contar a história de Adão e Eva, porque é a história do erro de uma outra pessoa. E contar o erro dos outros não é nada difícil. Isso é simples, né? E até mesmo tentador. É ou não é verdade? Então, quando nós contamos para os nossos filhos a entrada do pecado no mundo, a gente diz assim: Adão e Eva pecaram, só que eles, ao anunciarem para os filhos, netos, bisnetos, e eles conviveram com 9 gerações após eles, nós convivemos aí com filhos, netos, bisnetos, e alguns, e olha lá, tataranetos, não é verdade? E ainda quando alguém é tataravô, tataravó, quem sabe nem tem a noção disso, né? De que aquela criança é um tataraneto, tataraneta, é um mundo de pecado que a gente vive. Agora, Adão e Eva conviveram com 9 gerações. Imagina eles falando para 9 gerações, vai vir um Messias para morrer por cada um de nós. E aí eles perguntariam, mas por que morrer em nosso lugar? O que aconteceu? Aí eles contariam a história do pecado, que era a história de quem? Deles. Era um testemunho. E não é simples, né, a gente ficar falando dos nossos erros, não é verdade? Geralmente a gente quer fazer o que com os nossos erros? Abafar, né? Abafa, coloca embaixo do tapete aí, vamos segurar aqui, isso aqui é particular, isso aqui é meu, não é para os outros ficarem sabendo. Mas Adão e Eva tiveram que expor a vida deles, o que havia ocorrido lá dentro do jardim do Éden, para 9 gerações após eles. E eles exerciam os dons tanto antes do pecado como depois, e envolvia também recursos. Como? Porque Deus havia falado o seguinte: vocês vão fazer sacrifícios de cordeirinhos, de animais. E como que envolvia recursos? A dinâmica de anunciar a vinda do Messias. Sim, imagina que Adão e Eva tivessem 1000 cordeirinhos. E aí eles vão fazer um sacrifício ali para explicar para os filhos que um dia o Messias viria, como veio, né? Eles matam ali o cordeirinho, fazem um sacrifício, enfim.
após o sacrifício, quantos cordeirinhos eles têm? 999. Concordam comigo, os bons em matemática aí, sim ou não? Ixi, bom em matemática aí quem é? Alguns, né? 999. No segundo dia, um outro sacrifício. Quantos cordeirinhos? 998. No terceiro dia, já são 997. E aí imagina o egoísta lá daquela época. Aqui não tem nenhum egoísta, sem dúvida, não tem. Mas lá naquela época tinha alguns. Imagina um egoísta lá daquela época dizendo assim: ô Senhor, eu acredito que o Messias virá, eu acredito na Tua palavra, eu acredito que o sacrifício vai ocorrer, eu acredito que eu serei salvo através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas espera aí, esse método de anunciar o Messias está meio caro. Por quê? Por que eu tenho que ficar perdendo cordeirinho? Eu tinha 100 cordeirinhos, agora tenho 99, depois 98. Não tem um método mais em conta, não? Mais barato? Anunciar o Messias envolvia, olha bem para os meus dois olhos aqui que não são azuis. Alguns olham para a Bíblia e veem, recursos é só depois de um tempo. Anunciar o Messias envolvia entrega de recursos. Quando a pessoa ia diante do altar e levava ali um sacrifício, ela estava entregando algo que era dela, dele. Não aparecia do nada nenhum cordeirinho surpresa para que eles pudessem sacrificar. Cada um deveria entregar daquilo que tinha. Então, havia entrega de recursos já desde aquela época. Agora em Noé, vamos correndo aqui, outras histórias. Ele teria que anunciar o dilúvio. Então Deus chamou Noé para pregar a mensagem que o mundo seria destruído com água, mas que tinha um plano de salvação. Era uma tarefa difícil, ele precisava muito da atuação do Santo Espírito para que as pessoas pudessem entender e aceitar essa mensagem. Muita gente aceitou essa mensagem, só não entrou na arca. Não entrou na arca porque não queria, mas não entrou porque morreram antes. Só para você ter uma ideia, Lameque, pai de Noé, ele morreu 5 anos antes do dilúvio cair, do dilúvio ocorrer. 5 anos antes, o pai de Noé. O pai de Noé era fiel à palavra de Deus. Ele, sem dúvida, ajudou a construir a arca, mas foi tirado tempo antes, no sono da morte, do dilúvio ocorrer. O avô de Noé, sabe quem era o avô de Noé? Matusalém, aquele homem que mais viveu, né? Matusalém morreu no ano do dilúvio. No ano do dilúvio foi o ano da morte de Matusalém. Você acha que esse homem não atuou também na construção, no preparo, na divulgação da mensagem? Sem dúvida. Pessoas sinceras foram retiradas antes do dilúvio, assim como pessoas serão resguardadas no sono da morte antes de as coisas apertarem ainda mais, da breve volta de Cristo Jesus. Então, Noé tinha que anunciar o dilúvio, construir a arca, exercer os dons. Mas repare aqui, que Noé, sabe qual era a profissão de Noé? Agricultor. Noé não era carpinteiro, ou ele não era marceneiro, não trabalhava com madeira. E aí Deus diz assim para Noé: Noé, você vai pregar a mensagem do dilúvio e você vai construir uma arca. Noé poderia olhar para Deus e dizer assim: Senhor, pregar eu até prego, mas construir a arca, eu não sei pegar num martelo, num serrote, como é que eu vou construir esse barco? Não tem como. Não tem como. Mas aí Deus falou: não, mas a planta está aqui, o projeto está aqui. Aqui ó, estão todas as orientações. E será que Deus disse assim: ó, o projeto está aqui e tem mais. Está chegando aí da China, os contêineres repletos de madeira, as madeiras estão todas cortadinhas, a arca é pré-moldada. É só você encaixar, Noé. Retira aí, encaixa as madeiras, forma o barco e está pronto, está feito. Foi assim que Deus fez com Noé? Não. Deus falou: pregue a mensagem e construa a arca. E Deus não deu a madeira. Noé poderia perguntar para Deus: Senhor, tá, eu construo, mas onde é que está a madeira? Onde está o material? Onde estão as ferramentas? Olha bem para mim aqui, ó. Noé, além de pregar a mensagem, ele foi chamado por Deus para investir os recursos que estavam nas mãos dele
na construção da arca, e não só ele, muitas outras pessoas investiram na construção da arca. E olha bem para mim aqui, ó. O livro História da Redenção e outros livros, ao contarem essa história, diz que Noé, quando entrou na arca, não possuía mais nada fora dela. Nada. Quando Noé entrou na arca, qual propriedade que ele tinha fora da arca? Nenhuma. Todo o recurso que estava com Noé, ele investiu naquele projeto chamado arca. Só que Noé, eu posso dizer aqui que ele é o maior investidor da história. Nós temos aí excelentes investidores, né, no mundo, né? Gente que ganha muito dinheiro, né? Mas Noé é o maior de todos eles. Sabe por quê? Porque Noé, sabendo e confiando na mensagem que Deus havia passado para ele, ele investiu tudo que ele tinha na arca. Quando ele entrou na arca, alguns dias antes do dilúvio ocorrer, ele não tinha mais nada fora dela. Mas quando o dilúvio ocorreu, a arca subiu, tudo que Noé tinha estava acima da água. E tudo que as outras pessoas tinham, que não investiram na arca, ficou abaixo da água. Quando as águas baixaram, Noé, que antes, quando entrou na arca, não tinha nenhuma propriedade, agora ele recebe de Deus uma escritura de terras. E a escritura compreendia 1 hectare, 2, 3, 10 hectares? Não. Na escritura estava ali, olha, o teu pedaço de terra se chama planeta Terra. Este homem entra na arca sem nada e quando sai, é como se fosse o proprietário do mundo em questão de terras. Isso mostra para mim e para você, sabe o quê? Nós devemos fazer como Noé. Noé investiu naquilo que ficou acima da água. E nós devemos investir naquilo que ficará acima do fogo. Jesus em breve voltará. E todo este mundo passará. Não ficará nenhum prédio, nenhum carro, não ficará nenhuma casa, não ficará nenhum bem aqui. Tudo vai queimar, tudo. Quando Jesus voltar, não parará nenhum caminhão de mudança da Graneiro em frente à sua casa. Você não vai levar nenhuma mochila para o céu com os seus maiores pertences. Você não vai levar nada nos bolsos. A única coisa que você levará para o céu quando Cristo voltar é o seu caráter. Portanto, hoje, quando se trata de recursos, nós devemos investir naquilo que contribui para a salvação de pessoas, porque é isso que vai durar por toda a eternidade. Qualquer coisa que você compre aqui na terra, isso vai passar. Mas quando você investe na salvação de pessoas, isso perdurará por toda a eternidade. Não vai ter preço, queridos. Encontrar alguém no céu, que você pregou o evangelho, você exerceu os seus dons, encontrar alguém no céu que Jesus vai dizer assim, você conhece esse aqui? Não, não conheço. Pois bem, ele foi convertido porque você, com os recursos investidos na obra do Senhor, ele conheceu a mensagem lá do outro lado do mundo. Invista naquilo que é eterno. Temos mais exemplos, não vamos citar aqui mais Abraão, Moisés. E em nossos dias, nós devemos anunciar a breve volta de Cristo. Precisamos da atuação do Santo Espírito. Exercer os dons que Deus te deu é fundamental, para não somente aguardar, mas apressar a vinda de Cristo. E também os recursos, e hoje nós temos a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E lembra no início quando eu falei a fidelidade na missão por toda a terra? Gente, essa faixa aí do planeta é a região mais desafiadora, essa região em laranja aí, ó. É a região mais desafiadora para a pregação do Evangelho. Aqui está 2/3 da população mundial. 2/3 da população mundial vivem nesse espaço aí do planeta. Sabe quantos cristãos, em termos percentuais, há nesta região aí? Lá vivem mais de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. Olha quanta gente vive lá. E sabe quantos cristãos? Cerca de 1%. Cerca de 1% são cristãos. Eu não estou falando adventista do sétimo dia. Estou falando de cristãos, reunindo todas as igrejas que pregam Cristo. Seja qualquer tipo de pregação da Bíblia, se diz que segue a Cristo,
é considerado ali um cristão. 1% da população desta área aí é cristã. E adventistas, 0,001% de adventistas. É a região mais desafiadora para a pregação do evangelho no planeta Terra. Só que olha bem para mim aqui, ó. Com o poder de Deus, a mensagem está avançando. Está avançando aqui e lá também. Deus tem realizado milagres. A pregação do evangelho tem chegado a mais e mais pessoas. Olha só esse vídeo aqui, ó. Isso é no meio do deserto, lá no Oriente Médio. Algumas igrejas foram liberadas para serem construídas em um país que não é cristão. E olha só uma igreja que recebeu essa liberação também com a graça de Deus. Olha aí, ó. Que igreja é essa aí? Você conhece? Essa é a sua igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá no meio do deserto. Um país que é proibido pregar o evangelho. Um sheik lá disse o seguinte: ó, vocês podem até construir, mas não podem pregar para ninguém. Só que, gente, a Igreja Adventista não existe sem pregação, né? Então Deus tem os meios de pregação lá. Mas essa igreja, alguns anos atrás, foi construída lá no meio do deserto. E sabe, eu vou dizer para você quem é que construiu essa igreja, lá na janela 1040, lá no Oriente Médio. Sabe quem construiu essa igreja? Você. Você construiu essa igreja. Você nunca foi lá, talvez. Você nunca tinha visto essa igreja. Você não conhece o pastor dela, você não conhece os irmãos, a liderança, mas você construiu essa igreja. Com a sua fidelidade, você construiu essa igreja. Olha que igreja bonita, que igreja grande, né? Lá no meio do deserto. Mas olha essa outra igreja nossa aqui, ó. Essa igreja é uma igreja adventista. Até aí. Diferente daquela outra igreja, né? Também é uma igreja nossa. Embora a mensagem está avançando, ainda há lugares bem desafiadores. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um plano, que é um plano orientado por Deus, para a utilização de recursos na pregação do Evangelho. A igreja constantemente fala: clamemos pela atuação, pelo derramamento do Santo Espírito sobre a sua igreja. O Evangelho precisa ser pregado, nós precisamos do batismo diário do Santo Espírito. A igreja constantemente diz: exerçam os dons para apressar a vinda de Cristo. E a igreja constantemente diz: dediquem ao Senhor aquilo que Deus pediu para que a mensagem avance através dos recursos. Por exemplo, 20% das suas ofertas não direcionadas, elas vão para as missões mundiais. 20% das ofertas não direcionadas irão para as missões mundiais. 20% das suas ofertas nos últimos anos construiu aquela igreja. E 20% das suas ofertas nos próximos anos alcançará igrejas como aquela que nós passamos em segundo ali. Há igrejas que precisam ser alcançadas, lugares que precisam e muito. Outros 20% das suas ofertas, eles são investidos na construção de novas igrejas, compra de terrenos, construção de novas igrejas, aqui em nosso campo, no sul do Brasil e também na América do Sul. E deixa eu dizer algo para você aqui, abrindo em valores. No ano anterior, esses 20% que ficou aqui para a nossa região, para nós investirmos em compra de terrenos e construção de novas igrejas, girou em torno de R$1.600.000. E alguém pode dizer assim: uau, R$1.600.000. Agora você pega R$1.600.000 e você sai por aí para comprar terrenos para as igrejas. O que você compra? Se você encontrar lá no cantinho das cidades um terreno por 100 mil, você comprará 16 terrenos. Mas também não terá mais nenhum centavo para ajudar na construção. Só que nós temos cerca de 50 igrejas em nosso campo que não possuem terreno ainda. Olha o tamanho do desafio. E 60% da sua oferta, ela fica na igreja local. É por isso que Deus ele tem um plano para atuação através de nós, quando Ele derrama o Santo Espírito, quando Deus age em nós. Deus tem um plano quando você exerce os seus dons,
E Deus tem um plano quando você consagra os recursos que Deus pediu para a pregação do Evangelho. Muito tem sido feito e ainda há muito por se fazer. Olha essa história aqui, ó. Opa. Essa história aqui, isso. E com isso eu quero iniciar um apelo para você aqui nessa manhã. Esse radinho aí talvez você não conheça, mas é um radinho que parece simples porque ele não tem tela, né? Não é touch, não dá para você... Quem sabe todos aqui tem um smartphone que deixa esse radinho no chinelo, né? Mas esse radinho aí, ele é muito mais importante do que talvez o smartphone que está em suas mãos. Sabe por quê? Porque esse radinho é resistente à queda. Você pode jogar ele no chão assim, ele não quebra fácil não. Esse radinho aí, ele é também resistente à água. Então você pode molhar ele por ali e tal, e ele não vai quebrar também. Esse rádio, ele não precisa de colocar na tomada para recarregar ele, porque ele recarrega a luz solar. Esse rádio aí, você não sabe, mas você já comprou alguns deles. Já comprou, quem sabe, vários rádios desses. Esse rádio é um projeto da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em países que a pregação do Evangelho é proibida, o que a Associação Geral faz? Com a sua fidelidade, com 20% das suas ofertas, mantém projetos como esse, envia rádios como esse a países vizinhos, de onde se é proibida a pregação do Evangelho, e juntamente com esses rádios, são comprados barbantes, balões e cilindros de gás hélio. E aí os irmãos da igreja ali naquele país, vizinho de um país em que é proibida a pregação, eles oram a Deus, enchem os balões com gás hélio, amarram no barbante, oram a Deus, esse Deus que controla a natureza, que controla a direção do vento, oram a Deus e pedem que esses balões sejam direcionados a pessoas específicas que estão sedentas pela palavra de Deus. Sabe o que tem dentro desse rádio aí? Ele não pega nenhuma frequência, nenhum sinal de nada. É um rádio que contém gravações. A Bíblia em áudio, ele contém o grande conflito em áudio, ele contém sermões em áudio, estudos bíblicos em áudio e materiais em áudio da palavra de Deus. Tudo no quê? Exatamente na língua ou no dialeto do grupo a ser alcançado pela mensagem. E eles oram a Deus e soltam esses balões. E será que alguém encontra? Sim, encontra. Pessoas sedentas pela palavra de Deus encontram esses balões. E já ocorreram várias conversões de pessoas que encontraram esse rádio, pensando ser mais um equipamento, mas era um rádio que era um grande instrumento para a pregação do Evangelho. Sabe por que isso ocorre? Porque você, através da sua fidelidade, adora a Deus, você reconhece a Ele como dono de tudo e faz com que a mensagem avance ao redor de todo o planeta Terra. Através de qual plano? Estou passando aqui bem rápido, por conta do nosso tempo, mas através desse plano. E olha esse texto aqui, eu quero terminar com ele. As igrejas, não diz aqui simplesmente pessoas ou famílias, mas diz as igrejas. As igrejas que são sistemáticas e liberais em sustentar a causa de Deus, são as financeiramente mais prósperas? Não. As igrejas que são sistemáticas e liberais em sustentar a causa de Deus com seus dízimos e ofertas, são espiritualmente as mais prósperas. Olha só a continuação: a saúde espiritual e a prosperidade da igreja dependem em alto grau de sua doação sistemática. O que é uma doação sistemática? Doação sistemática, se tratando de ofertas, não é uma oferta direcionada. Uma doação sistemática é uma oferta que entra neste plano aqui, ó. 60% fica na igreja local, 20% vai para as missões mundiais e 20% vai para a construção e compra de terrenos de novas igrejas espalhadas aqui em Santa Catarina, no Brasil e na América do Sul.
Por isso o meu apelo para você hoje, o apelo de Deus para cada um de nós você é um fiel dizimista, mas eu gostaria que, com o poder de Deus, você repensasse como tem sido a sua oferta, se ela tem sido sistemática e liberal, para que a igreja seja grandemente abençoada em sua saúde espiritual. A oferta, o pacto, possui essas características. Ela deve ser voluntária, de coração, deve ser uma oferta planejada, não é uma oferta de impulso, na hora você vai ver o que vai entregar, mas você, a cada vez que Deus te abençoar com recursos, você vai escolher um percentual do recurso que Deus te concedeu, para você devolver de ofertas, juntamente com o dízimo. O que é o pacto? É um percentual definido, para você entregar, sempre que você dizimar ao Senhor. Sempre. Há pessoas que têm um pacto de 5%, 3%, 10%, isso aí é voluntário, você escolhe, você define em oração, precisa ser planejado, sistemático e proporcional às bênçãos. Muitas vezes, pessoas devolvem valores e não proporções de bênçãos. Sabe por quê? Os valores, eles não impressionam a Deus. É por isso que Deus, Cristo Jesus, certa vez disse assim: está vendo aquela viúva lá? Ela devolveu mais do que todos eles juntos. Sabe por quê? Porque a oferta dela era proporcional às bênçãos que ela havia recebido. Aqueles haviam ofertado valores expressivos, mas aquilo nada era diante das bênçãos que foram concedidas a eles. Que a partir de hoje você tenha um pacto de ofertas, um percentual definido, voluntário, de coração, planejado, sistemático. Você devolve todas as vezes que você dizimar ao Senhor, e que seja também proporcional às bênçãos. Porque por enquanto Deus utiliza recursos para a pregação do Evangelho. Muito provável, quando Apocalipse 13 se cumprir em sua totalidade, Deus não utilizará mais recursos para o avanço da causa, um pouco antes do fechamento da porta da graça. Enquanto Ele utiliza recursos para avançar com a obra, é momento de investir na causa de Deus, é momento de investir naquilo que ficará acima do fogo, assim como Noé investiu naquilo que ficou acima da água. Invista na salvação de pessoas, tome uma decisão, dê um passo na direção de Cristo Jesus, sendo fiel a Ele através do Santo Pacto. Que Deus abençoe você, a sua família. Eu convido você a se colocar em pé neste momento para juntos orarmos, consagrando essas decisões a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque em Tua palavra vimos que alguns fatores são importantes para o avanço da pregação do Evangelho. A atuação do Teu Santo Espírito. E pedimos, Pai, batiza-nos com Ele. Derrama sobre nós a chuva serôdia, para que possamos exercer os dons que o Senhor nos concedeu, de maneira poderosa, para que corações sejam transformados. E ó Pai, hoje tomamos a decisão de sermos pactuantes, consagrando ao Senhor um percentual daquilo que o Senhor nos concede, para que isso seja utilizado para abençoar pessoas, aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, em todo o nosso país, na América do Sul e ao redor de todo o mundo também. Ó Pai querido, que o Senhor trabalhe em nosso coração e que tenhamos uma entrega completa a Ti, colocando o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Isso que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentadas aí para assistir, tá ok? Nós temos algumas cerimônias especiais na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E uma delas é a dedicação de crianças, de bebês. Nós louvamos a Deus pelo dom da vida. E frequentemente a igreja está sendo presenteada com o nascimento de mais crianças, não é verdade? E neste sábado eu tenho a alegria de convidar aqui à frente o Ian. Ele já pode vir aqui. E como ele não consegue vir sozinho ainda, vou convidar o papai e a mamãe para acompanhá-lo, né? Papai Robson e a mamãe Josiene, para estar aqui à frente, juntamente com o Ian,
para este momento de dedicação. Como eu falei, pode vir aqui, isso. A cerimônia de dedicação é uma cerimônia especial, e na Igreja Adventista do Sétimo Dia nós não batizamos os bebês, nós dedicamos os bebês ao Senhor. Assim como Jesus foi dedicado no templo, nós dedicamos as criancinhas. E o batismo, ele vai ocorrer após os 8 anos de idade, quando a criança já tem um pouquinho mais de maturidade, entendendo o que é certo, o que é errado, entendendo ainda mais quem é Jesus, o plano de salvação, de redenção, aguardando a breve vinda de Cristo, o breve retorno de Cristo. Então nós batizamos os juvenis aí a partir dos 8 anos de idade. E hoje é uma data especial, porque este papai, Robson, esta mamãe, Josiane, trazem o Ian aqui diante do Senhor. É uma data especial, uma cerimônia especial não somente para ele, mas para vocês também, juntamente com a família, porque é uma dedicação dele e uma consagração de vocês também. É um compromisso que vocês fazem com Deus, dizendo assim: Senhor, nós queremos colocá-lo em tuas mãos, mas nós também queremos estar em tuas mãos para guiá-lo, para amá-lo, para abraçá-lo, para direcioná-lo, para orientá-lo em todos os dias da vida dele, para que a vida dele seja exatamente um reflexo do teu plano para ele. E sem dúvida, aqui, queridos, está um milagre de Deus chamado Ian. Ian significa Deus é gracioso, ou agraciado por Deus. Este casal sonhava em ter uma criança, e eles hoje, sem dúvida, podem dizer as palavras de Ana, dita há algum tempo atrás, essas palavras estão registradas em 1 Samuel, capítulo 1, no verso 27, quando ela diz assim: por este menino eu orava, o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Vocês oraram por ele, Deus ouviu a petição de vocês, e hoje vocês estão aqui, apresentando para a igreja o milagre que Deus concedeu. Toda vida é um milagre de Deus, só Ele pode dar a vida. Mas, sem dúvida, nos braços de vocês está um milagre especial, um milagre diferente, o maior milagre que Deus poderia fazer por vocês aqui na vida de vocês, além do grande milagre que é a salvação em Cristo Jesus, não é verdade? E hoje vocês irão dedicá-lo ao Senhor. Eu imagino que vocês convidaram pessoas especiais também para estar aqui neste momento, juntamente com vocês, dizendo assim: Senhor, também queremos consagrar a nossa vida a Ti, para orientar, guiar, abraçar, amar e direcionar o pequeno Ian. Vocês querem convidar essas pessoas aqui à frente? Pelo menos algumas delas? Não? Pode ser? Quem foi convidado pode vir aqui, se estiver aqui pertinho, pode chegar. Isso, pode vir aqui, isso, pode chegar aqui mais pertinho, tem bastante espaço aqui. Nós vamos convidar aqui também, neste momento, a Milena, que irá, aqui, Milena, isso, que irá cantar uma mensagem em louvor ao nosso Deus, mas também dedicando essa mensagem ao pequeno Ian, ao casal, a esta família. Pode chegar aqui, Robson, mais para o meio aqui, ó, fica bem pertinho de mim aqui, Josiane. Josiane pode chegar aqui também, isso. Nós vamos ouvir esta mensagem cantada e após faremos uma oração de dedicação e também colocaríamos a marca do pezinho ali dele num cartão, tá certo? Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos, ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim, cercado de amor, de calor.
pezinhos inseguros ainda, mas no peito meu coraçãozinho já mostrava o milagre do nascer, do viver, desistir outra vez acontecer. Eu sou um milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe, um toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe, um toque de amor. Você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Um príncipe lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Eu sou um milagre na vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. Eu sou um milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. Você é um milagre da vida, é um milagre da criação. Com Deus em você vai crescer, pois Ele quem te fez nascer. Amém. Obrigado, Milena, pela excelente canção ao nosso Deus e também dedicando ao Ian e à família, né? Aqui estão testemunhas para esse momento especial, dizendo assim: Senhor, nós estamos juntos. Nós também queremos consagrar nossa vida a Ti, para caminharmos na mesma direção, guiados pela cruz de Cristo até a breve volta dEle. Amém? Nós vamos ajoelhar neste momento para a oração de consagração, de dedicação. E geralmente nós pegamos o bebê no colo, né? Então eu vou pegar o Ian aqui nos meus braços, vamos orar dedicando ele ao Senhor. Se ele chorar,
Durante a oração eu devolvo eles para vocês, continuo orando, todo mundo vai estar de olho fechado, ninguém vai perceber, tá bom? E aí Deus vai abençoar grandemente o pequeno Ian. Nós vamos ajoelhar aqui à frente e a igreja pode permanecer assentada como está. Você vai segurar o microfone. Sim, tirou isso. Dá para tirar? Se ele chorar agora, eu já devolvo ele para vocês. Se você quiser vir do outro lado aqui, Robson, para você ficar, o microfone não ficar na frente da foto. Isso. Santíssimo e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque nesta manhã, ajoelhados aqui estamos, para render graças ao Teu nome e louvar ao Senhor pelo dom da vida. Aqui em minhas mãos, Pai, em meus braços está um milagre do Senhor, o pequeno Ian. Este nome lembra que o Senhor é gracioso e que este pequeno príncipe aqui, Pai, é grandemente agraciado por Ti. Obrigado, Senhor, por ter ouvido as preces, as orações deste querido casal aqui à frente, irmão Robson, irmã Josiene, e hoje eles se alegram aqui no Teu altar para dizer, muito obrigado, Senhor, porque por esse menino nós orávamos, e hoje estamos aqui para dizer que a nossa petição foi ouvida. E com isso toda a igreja se alegra, Pai, porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus poderoso, e o Teu nome deve ser exaltado em todos os dias da nossa vida. Pai, neste momento nós queremos que o Senhor pegue o pequeno Ian em Teus braços de amor, que ele receba o Teu poder, a unção do Teu Santo Espírito, que ele continue a cada dia sendo escolhido por Ti, para ser um grande servo na Tua obra, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, e aguardando e apressando a breve volta de Cristo Jesus. Que a cada passo que ele der, Pai, seja segundo a Tua santa e boa vontade, e que esta família receba sabedoria, receba Teu poder para instruir, para guardar, direcionar, orientar, amar, abraçar, ajoelharem-se juntos diante de Ti, para ensiná-lo a adorar ao Deus que é Criador, mantenedor e Salvador da vida. Ó Pai querido, que neste momento de dedicação, ele receba a Tua unção especial. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento, quero convidar aqui a irmã Cadete, líder do departamento infantil, para que a marca, do pezinho seja colocada nesse cartão, simbolizando que ele sempre vai caminhar nos passos de Cristo Jesus. Como falamos, a vida dele é um exemplo grandioso de um milagre de Deus. Olha aí que bênção, um aceno da igreja, essa família, todos estão felizes e a igreja se compromete também por abraçar, guiar e orientar o pequeno Ian nos caminhos do Senhor. Vamos tirar uma foto aqui à frente, todos juntos? Isso. Pode ficar aí, irmã Cadete, para a foto também. Amém, que Deus abençoe grandemente vocês, viu?